Eu era cego. Cadê? É que não colocaram ali para mim. Aí me deram a rasteira. E agora vejo. Eu era cego e agora o quê? Vejo. Quantos de nós temos vivido meia boca, né? Um lado vai bem, o outro não. Uma área da vida está certa, a outra está errada. E a gente quer justificar, dizer, não, mas eu fiz aqui, eu melhorei ali. Mas Deus é completo. Quem crê que Deus é completo? E a obra de Deus em nós deve ser completa. De todos os lados. Do lado de dentro e do lado de fora. A gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos legalistas religiosos, cumpridores de uma lei, mas que não tem essência, não tem presença, não tem palavra. Como assim, pastor? Onde a gente bate muito na tecla do, eu estou obedecendo, eu estou praticando a palavra, mas não estou vivendo em espírito. As palavras de Deus são vida para nós. Elas não apenas produzem vida, as palavras de Deus são vida. E quem come da vida é fortalecido na vida. E a pergunta é, qual o peso hoje das palavras de Deus na minha e na sua vida? O quanto elas interferem na nossa maneira de ser, de agir, de pensar? O quanto uma palavra de Deus tem o poder, ou ainda melhor, a liberdade de mudar o rumo da nossa vida? Olha, eu estava pronto para fazer tal coisa, mas chegou uma palavra de Deus e não importa o que vão pensar, o que vão falar, eu vou me render a essa palavra, eu vou me sujeitar a essa palavra, eu vou obedecer, eu vou praticar essa palavra. E quando a gente tem coragem de fazer isso, a Bíblia chama de conversão, é mudar o rumo. Pedro ouvindo de Jesus, quando você se converter, confirma os seus irmãos. O que é isso? Pedro, quando essa palavra entrar no teu coração de verdade, você vai mudar radicalmente o rumo da tua vida, ainda que você esteja andando e me servindo, mas tem coisas na sua vida que você ainda faz do seu jeito. Quando essa palavra entrar no teu coração e você entender que tem que mudar, seus irmãos serão inspirados a mudar. Quer a conversão da sua família, quer a conversão das pessoas que estão ao seu redor, seja o primeiro convertido entre eles. É sobre isso. O primeiro convertido vai influenciar os demais, vai inspirar os demais. Agora aquele que dança conforme a música só vai fazer mais uma coreografia. E a pergunta é, estamos vivendo uma coreografia do mundo com o rótulo de cristãos? Porque está cheio de gente que vai à igreja, fulano vai à igreja, fulano é evangélico, fulano é cristão, mas o comportamento da pessoa é igual. As prioridades, a agenda, as escolhas, a postura é igual do mundo. A diferença é que domingo ela vai à igreja, ela usa uma coreografia diferente. E ela pensa que Deus também está sendo enganado, como os outros estão. E na verdade não percebe que a única pessoa que ela está enganando é ela mesma. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que Ele sonda pensamentos e intenções do coração. Até a razão, a motivação, o porquê de eu e você estarmos pensando o que estamos pensando agora. Estou pensando numa coisa e ninguém sabe. Então eu vou falar uma coisa assim para ficar bonito. Eu vou usar uma, sabe? E eu vou articular e eu vou... E Deus olha e fala assim, você esqueceu que eu estou aqui? Enquanto você articula tudo isso, enquanto você manda mensagem para um, para outro, para organizar. Eu lembro, quando eu sofri um acidente de carro, eu não era de Jesus. Eu namorava uma moça que eu deixei ela na casa dela 15 para meia-noite. E eu bati o carro 15 para 6 da manhã. Eu tinha ido para baladas, eu tinha ido traí-la entre 15 para meia-noite e 15 para 6. Eu fiquei com 2 outras meninas. E depois dei perda total no carro. Por misericórdia de Deus e por causa da intercessão dos meus pais, eu não morri naquela madrugada. Quando eu chego em casa, meu pai chega, amanhã você vai com a gente para a igreja, e de manhã fui com eles para a igreja e tal. Quando acabou o culto, eu falei para meus pais, eu preciso passar no clube para levar um short. Eu disfarcei, quando saí de casa, peguei um short de futebol. Falei, eu preciso entregar aqui para o rapaz que vai jogar campeonato daqui a pouco e tal. Tá, mas você não vai ficar aí. Falei, não, só vou entrar, entregar e já saio. Entrei, procurei os amigos que estavam comigo na noite anterior lá dentro do clube. Falei, ó, é o seguinte,
vocês vão dizer que a gente foi pro churrasco na casa do fulano de tal. Realmente a gente tinha ido. E que foi só isso, que eu passei no bar do fulano e fui não sei o quê, porque aconteceu isso, isso e isso comigo. E a minha namorada agora, se ela ficar sabendo, vai acabar comigo. Então vocês vão dizer isso, isso e isso. Eu armei tudo para enganar. Eu precisava construir um álibi, uma justificativa. Eu enganei meus pais. Eu enganei a moça que eu namorava. Mas eu não enganei a quem? Aquele namoro não foi adiante. E eu não estou lamentando aquele namoro. Eu tenho uma família maravilhosa. Hoje eu tenho uma esposa, meu Deus, extraordinária. Eu estou dizendo que o Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na casa de Deus. Não constrói algo que Deus põe a mão e abençoa. Por isso está toda hora falando, agora encontrei o ouro. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Alguém pode achar pouco aquilo que a gente está vivendo como igreja, mas eu vou dizer para vocês que o percentual de igrejas que não resistem há 10 anos é imenso. Depois dá um Google e procura. Quantas igrejas são abertas ou nascem e não passam pela prova de 10 anos? No meio desses 10 anos nós tivemos aí 2 anos de pandemia. E no meio disso tudo, Deus, não somos nós, é Deus, tem sustentado uma obra que só de aluguel é R$13.500. Então não tem como não ver Deus em ação. Não tem como não ver tudo que Deus tem deixado. Cuidado para não pensar que você tem as justificativas. Ontem eu orava, não estou falando sobre ninguém. O Marcelinho foi comigo ontem lá em São Miguel. Quando voltamos, ele foi me levar para buscar um carro. Quando fui voltar, eu vim orando. E eu falei com Deus isso que eu vou falar com vocês aqui. Não tem jeito, eu prego, a caixa preta abre aqui no púlpito, né, Elis? Glória a Deus. Eu falei, Senhor, tira de mim a capacidade de dar desculpas e justificativas. Porque se eu for bom nisso, e se eu me mantiver bom nisso, eu sei que eu não serei bom em mais nada. Chega de viver atrás de desculpas. Eu quero viver de realizações. E aí fui orando. Porque as desculpas nada mais são do que enganar a si mesmo. Quantas desculpas eu dei ao longo da vida? Mais alguém? Eu era cego. Agora eu vejo. Chega. Eu quero viver de transformação. Eu quero viver de mudança. Eu quero viver de testemunho. Mais alguém? E em João capítulo 9, no verso 1, diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Diga comigo, Jesus vê até na caminhada. Diga, Jesus vê. Parado, andando, correndo, subindo, descendo. A gente vai ver Jesus em todos esses cenários enxergando alguém. Jesus parado, sentado à beira do poço de Jacó, ele vê uma mulher samaritana que vem a ele e fala da história dela. Preste atenção nisso. Jesus vê e vê com os olhos dos céus, como Deus, em toda circunstância. Parado, sentado em João 4, junto ao poço de Jacó, a mulher samaritana vindo. Jesus parado, ele vê. Jesus andando, enquanto caminhava, viu um homem cego de nascença, viu a necessidade. Não é que eu vi alguém vindo, eu vi alguém a quem eu vou socorrer. Jesus subindo, o Espírito Santo fala lá em Atos: o que vocês estão parados aí, varões, galileus e homens de todo... Esse mesmo Jesus vocês viram subindo, vocês vão ver voltando sobre as nuvens e tal. Ele vê a multidão impactada com ele subindo. Jesus vê descendo. Como assim, pastor? Jesus ajoelha quando é levada a ele uma mulher pega em adultério. Ele desce, dobra os seus joelhos e escreve na areia. E ele está vendo a maldade do coração daqueles que querem apedrejá-la. E ele dá uma oportunidade àquela mulher. E depois diz: vá e não peques mais. Então, Jesus parado, Jesus em movimento, Jesus subindo, Jesus descendo, de tudo que é jeito, Jesus enxerga. Jesus sobe o monte e enxerga a necessidade de quem subiu com ele e fala para os discípulos darem de comer.
Presta atenção que a sua e a minha necessidade não está de maneira alguma, ou as nossas necessidades não estão de maneira alguma escondidas aos olhos de Deus. Ele está enxergando. Agora a pergunta é, nós estamos enxergando o que Ele quer fazer na nossa vida? Porque Jesus vê um homem cego de nascença, e até esse texto, não havia um relato, um testemunho de um homem curado de cegueira, que tivesse nascido cego, não tinha. O que eu estou querendo dizer? Se prepara porque Deus está estreando coisas novas aqui hoje. Se o texto, se a palavra que vem ao nosso coração é sobre Deus fazer algo que ainda não tinha sido feito na terra, abre para mim um parêntese de fé que Deus pode fazer na minha vida, porque eu dei crédito e vim. Quase que eu falo. Filtro, Beto, me ajuda. Quase que eu falo, o preguiçoso que não veio e que não vai vir à noite, vai continuar bom em desculpas. Tem hora que eu vou sem filtro. Meu pastor é que eu acordei com dor de cabeça. Eu acordei, parece que um caminhão tinha me atropelado. Engraçado que ontem eu não acordei assim, nem anteontem, né? O diabo nem disfarça. É no dia do culto que dói tudo. Os outros dias, irmão, dia do churrasco, a gente acorda saradinho. O dia da festa é um ânimo, não dói nada. Mas no dia do culto até o cabelo dói. As propostas são para o dia do culto. Por quê? Porque Jesus quer ver em que direção está o meu coração. Mesmo quando não tem plateia, escala, obrigação. É relacionamento que Ele procura, é intimidade. É quem fala, Senhor, não é sobre cumprir um protocolo ou uma obrigação. É sobre ter a oportunidade de me relacionar contigo mais uma vez. E se há a oportunidade de me relacionar, eu vou. Jesus vê um cego enquanto ele caminha. O verso 2 diz assim para a gente, ó. Seus discípulos perguntaram, Rabi, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus? A gente é bom em julgar a cegueira dos outros. O difícil é 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sei porque que o pastor está falando aquilo. Você é bom em julgar o que o outro está falando. Só não enxerga que essa palavra chegou até você, porque tem uma cegueira aí. Toda vez que uma palavra de Deus vem a mim, e eu quero julgar por que aquela pessoa está falando aquilo, significa que eu estou protegendo um pecado na minha vida. Dói. Dói em mim. A diferença nossa é que você nem precisa se expor, eu ainda me exponho, ainda eu conto as minhas orações, lógico que não todas. Ninguém precisa fazer isso, ninguém é obrigado a isso. Mas para inspirar, para mostrar a humanidade, a gente é humano, a gente acerta, a gente erra. E Deus está conosco, querendo alinhar as coisas. Até quando nós vamos ser como os discípulos? Que enxergam um problema na vida de alguém e logo querem levantar a culpa. A nossa vida está assim por sua causa. Não, a nossa vida está assim, a nossa vida está assim. E quando é que a gente vai olhar para o nosso umbigo e perguntar, Senhor, por que a minha vida está assim? Qual é a minha parcela de responsabilidade no que eu estou vivendo? Em que a minha visão precisa ser mudada? Os discípulos veem um homem cego. Logo rotulam ele, ou sua família, de pecadores. Afinal de contas, nasceu cego. Engraçado que Pedro teve uma sogra doente em casa, e ele era discípulo de Jesus. Só que quando Jesus vai à casa de Pedro, Pedro não pergunta para Jesus, é o meu pecado? Dela ou dos pais dela? A gente enxerga pecado como razão do sofrimento de alguém, quando esse alguém não somos nós. Quando somos nós é que o inimigo está furioso. Eu acho engraçadinho quando alguém fala que o inimigo está furioso, porque eu fico pensando que na vida dessa pessoa um dia
o inimigo foi ursinhos carinhosos. Foi Teletubbies. Oi, tudo bem? É doideira, irmãos. Eu falando aqui, eu estou lembrando de um sonho que eu tive de ontem para ontem, que acho que se eu contar eu vou preso. Não, fica tranquilo que não é nenhuma... É no país que a gente vive hoje. Eu sonhei que eu prendi uma pessoa. E se eu contar que eu prendi essa pessoa manda me prender. Olha que doideira. Cuidado com aquilo que parece que é inocente. Porque a gente rotula de inocente para nós mesmos, para a gente se sentir mais confortável. Naquela apostasia, naquela frieza espiritual, naquele comodismo, naquele desânimo, ou até naquele pecado. Os discípulos enxergam pecado na enfermidade dos outros, mas na enfermidade deles ou da família deles, é o diabo que se levantou contra eles. Será que a gente também não tem um pouquinho ou muito dessa hipocrisia? Quando alguém está passando por um problema, tem alguma coisa errada ali, você vê que a vida não anda, olha lá, observa, pode ver a vida dessa pessoa, tem pecado ali, tem alguma coisa errada, mas a gente, reparando o cisco no olho do outro, não tem coragem de olhar para a trave que está em nossos próprios olhos. E às vezes, a gente está falando do cisco no olho de alguém que foi instrumento de Deus para nos abençoar, para a gente ter saído do lugar. Senão a gente estava na mesma estação lá de trás, sem nunca ter saído do lugar. Esses discípulos que querem enxergar pecado na vida do cego ou nos pais do cego, também tiveram problemas. E se não fosse Jesus estar conduzindo eles, estariam todos perdidos. O que é isso? Eu não sou melhor do que vocês, e vocês não são melhores do que eu. Todos nós precisamos do mesmo Jesus. A diferença é como cada um de nós está reagindo a Jesus, como cada um de nós está reagindo à palavra de Deus, qual o nível de comprometimento, qual o nível de entrega. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Quanto estamos abertos à visão dele, não à nossa, porque a visão dos discípulos está pronta. Nós já sabemos a resposta: pecado. Só não sabemos quem cometeu, mas nós já sabemos. Cuidado para não querer ser o sabe tudo. Quem sabe tudo e não está aberto a aprender com Deus, no final não sabe nada. Quem sabe tudo e não está aberto a ouvir Deus, no final continua sofrendo porque não aprendeu nada. E eu não quero estar nesse grupo. Você quer? Eles perguntam. Jesus responde, verso 3. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o que, gente? O poder de Deus se manifestasse nele. Presta atenção, Deus fala assim, eu estou preparando, vou usar um termo, tá? Uma jogada aqui para mostrar meu poder. Estou preparando aqui uma coisa para... Aí os outros falam, tem pecado ali. Deus fala, mas quem está fazendo sou eu. Aí Elisângela entendeu. Imagina a gente estar acusando de pecado na vida de alguém uma obra que Deus está fazendo. Irmã Beth, é exatamente essa expressão que eu pensei. Que terrível. Eu dizer assim, o Elton está em pecado porque tal coisa não acontece na vida dele e não sei o que. Aí Deus fala assim, você está me acusando, porque eu estou preparando um cenário na vida do Elton para mostrar a minha glória, e você está dizendo que é uma obra do diabo. Cuidado para não atribuir ao diabo uma obra que Deus está fazendo de uma forma extraordinária, que no primeiro momento nosso entendimento não acessa. Eu estou falando sobre a gente acomodar, e qualquer luta que a gente tiver, a gente dizer que é Deus que está trabalhando? Não, eu estou falando sobre ouvir Jesus. Ainda bem que os discípulos foram falar com Jesus. Ainda bem. Está na dúvida? Fala com Jesus. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente fala com os outros, a gente não tem coragem de falar com Jesus, porque a gente tem medo de ouvir Jesus, porque às vezes ele dá umas lapadas na gente. Então a gente vai fazer fofoquinha. Vou falar fofoquinha porque crente não faz fofoca. É só um comentário sem maldade, viu, irmão? Ô, irmã, é um comentário só aqui entre nós, pelo amor de Deus. É até pra gente orar. Ah, me perdoe, irmão, mas aqueles que falam que é para orar, para mim são os piores. Porque se fosse para orar, eu já estava orando. Falsidade. Sabe, Elton, é só para a gente orar, mas eu acho que a Liseides,
Acho que Deus não pôde fazer ali porque o pecado. Então, mas assim, não querendo julgar a irmã. Ainda bem que os discípulos tiveram a nobreza e o caráter de falar com Deus, com Jesus. Porque geralmente não é isso que acontece. A gente rotula alguém, julga alguém, taxa alguém e sai fazendo fofoca. Fala com o próximo chegadinho, só que o próximo chegadinho tem outro próximo chegadinho, e daqui a pouco chega na pessoa a informação. E quando a pessoa vai descobrir o roteiro, o caminho todo, ela vai descobrir que começou em você. E às vezes você era uma pessoa da extrema confiança. Os discípulos são da extrema confiança de Jesus. Mas ainda bem que eles foram direto nele. Cuidado, para não querer saber tudo, é melhor ouvir Jesus. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. O verso 4 vai dizer assim para a gente: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Espera aí, de quem que os discípulos estão falando? Do cego. E de quem que Jesus está falando? De quem que... Mas obrigado, Elisa, ainda bem que você participa. De quem que os discípulos estão falando? E de quem Jesus está falando? Dele mesmo e dos discípulos. Vem aqui, Ana, pecadora. Aliás, Ana, pecadora, remida, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Ó, a Ana é o cego. Eu não vou nem dizer que eu sou Jesus, tá? Eu vou na humildade, eu sou os discípulos. Agora eu sou Jesus, só para você parar de fazer folgada, né? Os discípulos estão apontando para quem? E Jesus, quando vai falar, aponta para quem? Deus está procurando gente que ao invés de fazer isso, faz isso. Examine-se a si mesmo. Deus, ao invés de julgar essa pecadora, eu tenho uma pergunta. O que eu posso fazer para ajudar a libertar essa pecadora? Ao invés de acusar essa... Gente, eu estou falando para passar a mão na cabeça de coisa errada, mas é perguntar para Deus: Deus, em que eu posso ser útil para que os olhos dela se abram e ela enxergue? Obrigado, Ana, Deus abençoe. Porque na hora de ser abençoado, na hora de justificativa, a gente olha para o nosso umbigo. Eu tenho que ser abençoado porque eu tenho uma justificativa boa. Mas na hora de acusar, a gente não acusa a si mesmo, a gente acusa os outros. A visão dos discípulos é: ali está um homem pecador. A visão de Jesus é: nós estamos aqui para trazer cura. Ei, vamos sair dessa visão natural, onde aponta culpados e problemas, e vamos para a visão espiritual, onde assume responsabilidades e diz: Deus, conta comigo, porque a tua obra vai ser feita, e será feita também através da minha vida. Qual é o meu papel para ajudar essa pessoa a ser curada? Qual é o meu papel para ajudar essa pessoa a ser liberta? Qual é o meu papel para que o Evangelho alcance aquele que eu enxergo que está perdido? Me usa, Senhor, para a tua glória. É sobre isso. Jesus não quer saber, mesmo ele sabendo, Elton, ele não quer levantar ali a enquete: quem pecou? O que Jesus quer é comprometer os seus discípulos em levar a solução. Enquanto as nossas rodinhas forem sobre quem pecou, sobre quem é melhor, sobre falar da vida dos outros, nós ainda não estamos servindo Jesus. A Bíblia diz que a gente não sabe nem de que espírito somos quando fazemos isso. Mas quando as nossas rodinhas forem, vamos trazer mais gente, vamos libertar os cativos, vamos dar vista aos cegos, vamos levantar os caídos. Então nós estamos fazendo a obra de Deus. Quem entende isso? É sobre isso. A igreja tem que cumprir esse papel. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Eles perguntaram do cego, agora Jesus está falando dele. Ah, você quer saber? Então a gente é responsável, tá? Por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Até quando você vai dizer que agora não dá, hoje eu não posso, a minha agenda, a minha prioridade? Vai chegar um dia que a gente não pode mais pregar. Vai chegar um dia em que, eu creio em nome de Jesus, nós teremos sido arrebatados com o Senhor. E aí não tem mais obra para a gente fazer. Não tem. Quem a gente pode salvar? O tempo é agora. Testemunhar Cristo é agora.
no trabalho, na escola, na igreja, no bairro, em qualquer lugar. Ser cristão e inspirar pessoas a viver com Cristo é agora. Não adianta falar assim, não, mas eu quero parecer com eles, eu quero me enturmar, e depois, quando eu for mais velho, um dia Deus vai falar assim, eu te coloquei nessa turma de amigos, eu te coloquei nesse ambiente de trabalho, eu te coloquei no meio desse grupo de estudos, eu te coloquei aqui, e você se envergonhou de mim aqui, se envergonhou de mim aqui, se escondeu de mim aqui, você quis ser legal, você quis ser da moda, você quis ser igual. Eu quero saber quantas vezes aqui na tua vida você quis me apresentar para essas pessoas. A gente está pronto para essa conversa? Pastor, é por isso que assim, sabe, eu acho que o senhor encheria mais a igreja se o senhor não falasse dessas coisas. E o que eu vou explicar para Deus no final? Porque Ele não me mandou, ainda que, glória a Deus, Ele queira que a gente ganhe muitas vidas e encha a igreja de pessoas salvas, santificadas, que vão para o céu, amém? Mas Ele não falou, a sua missão é encher a igreja. A missão é salvar os perdidos para a eternidade. Isso sim passa por ganhar pessoas, alimentar pessoas aqui dentro. Mas não a qualquer custo, não a custo da omissão, não a custo de promover entretenimento, onde deveria haver quebrantamento. Isso é sério. O verso 5 diz assim para a gente: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus se apresenta, fala comigo. Tem algum cristão aqui? Jesus habita em alguém aqui? Fala, diga então hoje. É comigo. Acabei de dar o exemplo antes de ler o versículo. Enquanto a gente está aqui, é com a gente. Quando a gente não tiver mais, é com a próxima geração. E se enquanto a gente está aqui, nós estamos cumprindo, o verso seguinte vai dizer assim para a gente, o 6, vou até o 9 agora. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. O verso 7 diz, em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou como? Aquele homem era cego, mas ele era leproso. Quem não tem sensibilidade é leproso ou é cego? Leproso. Cego tem sensibilidade? Você quer fazer um experimento? A gente pega um pouquinho de terra ou de areia ali. Eu nem vou cuspir, a gente pega um pouquinho d'água, mistura e põe nos seus olhos. O que você acha que vai acontecer? Mas o cara é cego, mas não é insensível. E sabe o que isso me ensina? É que o processo de cura na minha vida, muitas vezes, não vai me isentar de dores. Vou dizer de novo. O processo de cura na minha vida, muitas vezes, não vai me isentar de dores. Mas além da dor, haverá cura. Vou dizer de novo porque a Ana se preparou ali. Eu quero dizer para você que o processo de cura na nossa vida, muitas vezes, não é sobre todas, muitas vezes, não vai nos isentar de dores. Mas além das dores, além de um caminho que sim, tem dores, não tem como fugir delas, no final dele haverá cura, haverá visão, haverá libertação, haverá transformação. Jesus cuspiu no chão, fez ali uma massa com a terra e a sua saliva e passa nos olhos do cego. Os olhos dele começam a arder porque ele tem sensibilidade, mas apesar de arder, apesar da dor, o processo na sua caminhada até chegar ao tanque de Siloé, ele está resistindo, ele não para no meio do caminho falando, alguém me arruma água, eu preciso tirar essa terra, está ardendo, me arruma qualquer água, eu não vou até esse poço, não vai adiantar nada. Quantas vezes nós interrompemos um processo de cura, de transformação de Deus que está em andamento na nossa vida, porque a gente recorre a pessoas no meio do caminho, quando Jesus mandou a gente ir até o fim, mas a gente não vai até o fim no comando de Jesus, a gente procura pessoas para trazer conforto para a gente, quando Jesus promoveu um caminho de cura, mas que haverá no processo dores, mas no final haverá restauração. Vai até o fim, porque no final, cumprindo a palavra de Jesus, haverá o milagre. Para de ficar fazendo acordos no meio do caminho. Arrumei alguém para facilitar a minha vida. Ele vai jogar água só para tirar o excesso. Pode chegar no tanque de Siloé, eu lavo os meus olhos. A caminhada de fé às vezes dói. Anota essa aí que essa é boa. A caminhada de fé às vezes dói.
Viver pela fé muitas vezes dói, a caminhada de fé muitas vezes dói. Por quê? Porque são oferecidos banquetes para nós, como Jesus, em Mateus 4, depois de jejuar, depois a Bíblia diz, o diabo vem e faz propostas para ele. Ele já podia comer, o que ele não podia fazer era aceitar ser servido pelo diabo. Ei, você não precisa ser servido pelo diabo, quem vai te servir são anjos. Quem vai nos servir são anjos. A Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Os anjos vêm para nos servir. No final, quando Jesus diz não, não, não ao diabo, os anjos vêm e servem a ele. Haverão anjos nos servindo. Não precisamos ser servidos pelo diabo. Aquele homem foi até o fim. O homem foi, lavou-se e voltou como? Em nome de Jesus, eu vou terminar esse ano enxergando o que eu não enxergava antes. Eu vou terminar esse ano enxergando. O verso 8 diz assim: seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Pode continuar. Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo porém insistia: sim, sou eu mesmo. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, e presta atenção aqui comigo. Vai o quê? Arder, mas vai arder, mas vai curar. A visão de Jesus para mim e para você pode até doer, mas vai curar. A visão de Jesus para nós: vai lá e pede perdão, mas a pessoa vai acabar comigo, aí que ela vai se aproveitar da situação. Vai arder. Na hora de pedir perdão vai arder. Na hora de liberar perdão vai arder. O teu ego não quer que você perdoe. A tua auto-justificativa não quer que você perdoe, que eu perdoe. Quer que a gente fique alimentando aquela questão. Mas a cura passa muitas vezes por uma caminhada que dói. A restauração passa muitas vezes por uma caminhada que dói. E vou além disso. Esse homem era cego de... A estreia de novas obras de Deus na nossa vida, muitas vezes vai passar por um processo que dói. Mas se foi Jesus que apontou aquele caminho, vai porque vai valer a pena. Deixar minha justiça própria, deixar os meus argumentos de lado, deixar os meus direitos, entre aspas, tá? Não estou falando para você se anular, mas deixar, é porque é meu direito. Mas Deus mandou eu perdoar, Deus mandou eu dar um voto de confiança, Deus mandou eu continuar, Deus mandou eu interceder, Deus mandou eu amar. Vai arder, mas vai valer a pena. Aquele homem foi com os olhos pesados. Agora, além de cego, ele é alguém que tem lama nos olhos. Eu não vou entrar no mérito do cuspe, nem vou entrar. Mas ele tem algo que pesa, arde. Ele tem um obstáculo a mais. Interessante que às vezes, para Deus remover obstáculos na nossa vida, primeiro Ele acrescenta obstáculos. Gente, todo mundo aqui está me enxergando? E se a gente fizer uma laminha e colocar nos seus olhos, você vai me enxergar bem? Então parece que Jesus piorou a situação para depois... Você já percebeu que na sua vida às vezes acontece assim? Antes de eu ser de Jesus, todo mundo me fazia propostas para dar tudo certo. Agora eu sou de Jesus, parece que as propostas são para dar errado. Parece que até quem queria me ajudar não quer mais. Não parece que toda hora falavam que eu me promover na empresa. Agora eu estou fazendo tudo certinho e toda hora parece que vão me rebaixar. Eu não sei o que está acontecendo. Além de cego, agora arde e agora ainda tem mais um obstáculo. Mas Jesus vai nos treinar removendo obstáculos que Ele mesmo colocou. Porque quando a gente obedece a Ele, até os que não foi Ele que colocou, serão removidos junto. Serão. Mas vamos seguir aqui. O verso 10 vai dizer assim, ó. Versículo 10. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Agora eu vou ler bem rapidinho, tá com vocês. Pode seguir. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. É engraçado que sempre levam para os fariseus. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou.
Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Ô, hipocrisia. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Aí começa a dividir a multidão. Um fala assim, ele não é de Deus, porque no sábado ele curou. Outro diz, mas é só Deus para fazer um sinal como esse, porque o homem era cego de nascença. E havia entre eles uma divergência de opiniões. Diga comigo, opiniões não mudam a minha vida. Uma palavra de Deus muda. Enquanto você viver de opiniões, eu estava olhando as ministrações dos 12 dias, quem perdeu, perdeu coisa grande. Quem vive de opiniões é alimentado por fofoqueiros. Porque fofoqueiro também dá opinião. Mas fofoqueiro não tem palavra de fé, de unção, de vida. Palavra carregada de unção. Ele pode citar a Bíblia. Ele pode dar um conselho bíblico, mas não vem revestido de unção. É todo mundo que olhava para o cego e dizia, veja, e o cego via? Não é sobre falar o bonitinho. É sobre falar e ter uma vida que valida o que está sendo dito. Cuidado, opiniões não vão resolver. Instruções bíblicas sim. O verso 17 vai dizer assim, ó. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Está todo mundo preocupado em saber quem é Jesus, ninguém está preocupado em celebrar que o homem está curado. Para de esperar que todo mundo comemore suas conquistas. Tem gente que não quer comemorar suas conquistas, sabe por quê? Alguns, porque eles estão presos numa religiosidade. Outros, porque eles estão presos a alguém que disse, não, aí daí não vai sair nada, ó, é tudo isso, tudo aquilo. Só que na maioria das vezes, essas pessoas que dizem isso, a vida delas está mais travada que a tua. E elas apontam para alguém que eles dizem que a vida está liberada. E eles querem tirar você do caminho. É a velha história de ouvir o profeta velho. Que também na leitura do livro, esses dias entrou em cena, e lá no começo do ano eu ministrei sobre isso. Quem você está ouvindo? Seu futuro depende disso. Se aquele homem para e fala assim, é mesmo, né? Vocês têm razão, ele não podia ter me curado, hoje é sábado. Imagina, voltou a ficar cego. Já pensou se é assim? Mas graças a Deus o coração dele estava guardado. Que o nosso coração esteja guardado das opiniões, más influências, de ficar rancoroso, magoado, porque alguém não comemorou a nossa cura. Porque a gente fica magoadinho. Você viu? Fulano, quando eu estava na pior, agora que Deus está me abençoando, fica querendo me julgar. Essa pessoa, isso, aquilo, e a gente fica cheio de coisa ruim no coração. Esse homem aqui estava liberto. Ele nem ligou, vocês podem ficar brigando quando vocês quiserem. Eu vou ver, eu nunca vi te aproveitar, eu estou impactado. Ei, que a visão de Deus, a visão que Deus tem para nós, venha nos fazer ficar tão feliz, tão grato, tão realizado, que a gente não tem tempo para ficar magoando, entristecendo, porque outros não comemoram a nossa cura. Quem entende isso? É sobre isso. Mas fulano dizia que é teu amigo e não está comemorando suas conquistas. Desculpa, eu não tenho tempo para ficar pesando quem comemora as minhas conquistas ou não. Eu estou desfrutando delas com Deus. É sobre isso. 18. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e que estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele. Perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem os pais, sabendo que o bicho está pegando com os religiosos, pulam fora. Que se lasque o filho. Pergunta para ele, se quiser prender, prenda ele. Se quem se cometeu erro, pecado contra a lei é ele. Tem gente que a gente esperava que ia estar conosco no dia da nossa aflição. Eles pulam fora e vão comemorar e dizem, o problema é dele, o propósito é dele. O 22 diz, seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus. Meu Deus, que pai e mãe. Tem hora que até pai e mãe pula fora. Pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ei, meu Deus do céu. Se pais fazem isso, imagina os amigos.
O 23 diz assim: por isso disseram, ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Lavaram as mãos, né? Então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Pode ir. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego. Não, por favor, eu quero que você leia, porque isso aqui, para mim, é uma declaração profética. Eu estou nessa visão faz uma semana, e eu vou nela até o fim. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. 1, 2, 3. Mas uma coisa sei: eu, Rogério, era cego, e agora vejo. Em qual área? Em quais áreas? Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. 26 diz: mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Aqui ele dá uma cutucada. Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Esse homem começou a enxergar claramente: Deus não ouve a pecadores. Eu quero que Deus me ouça. Mais alguém? Seja livre do pecado. Enquanto andar vivendo, não é sobre errar, é sobre viver no erro. Deus não ouve. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença, como falei lá no início. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. E aí diz: você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então fizeram o que com ele? Fala comigo: tem rodas que vão me perder, porque Deus me ganhou. Não diga de novo: tem rodas que vão me perder. Tem grupos que vão perder a minha presença, porque agora eu ganhei a presença de Jesus. Chegou um tempo na minha vida que eu não cabia mais no bar, que eu não cabia mais na balada, que eu não cabia mais no pagode, no churrasco, da bagunça. Por que que depois de conhecer Jesus eu vou começar a voltar para lá? No meu momento com Deus, no momento da minha prioridade com Deus. Expulsaram ele do seu grupo religioso, porque agora ele conhecia Jesus. Não se espante no incômodo que causa a minha e a sua vida quando a gente conhece Jesus. Não começou com a gente, isso já é de muito tempo. Só que me chama a atenção é que os pais dizem: ele que se vire. Põe o tópico, por favor, nós já vamos finalizar. Haverá o quê? Os pais dizem: a gente não sabe, a gente não sabe. Que mais? Insegurança, os pais estão inseguros. Vocês viram que aí os olhos do homenzinho já abriu? E o que mais? Medo. Até nos mais próximos a nós. Até quem está perto, até quem a gente confia, até quem a gente acha que nos daria suporte, aplaudiria, comemoraria, nos acompanharia, muitas vezes vão estar inseguros, com medo e cheios de dúvida. Mas, se honrarmos quem? Ele honrou Jesus. Ele falou: Deus não ouve a pecadores. Esse homem é profeta. Ele não se envergonhou de Jesus. Quais ambientes que a gente tem vergonha de Jesus? Em que situações da nossa vida a gente tem vergonha de Jesus? Não posso falar que sou de Deus aqui porque vai pegar mal. Não posso falar da minha fé aqui. Ele honrou Jesus mesmo quando foi posto sob pressão. Mesmo quando foi tentado a fazer parte do grupinho. Afinal de contas, já recebi minha bênção. Tem gente que é assim: enquanto precisa receber sua bênção, ama Jesus. Depois que recebeu sua bênção, faz parte do grupo. Mas se honrarmos Jesus, aqui o mais ali está errado depois. Vai haver o quê? Glória. Eu creio, na minha vida vai haver glória. Na de alguém mais? E a gente termina, verso 35 ao 41, vamos ler, para a gente finalizar. 35 diz assim: quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem, ele disse:
Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Um homem sedento por Deus. Jesus respondeu, você ouviu? E ele está falando com você. Esse homem viu Jesus quando ele ainda nem enxergava. Presta atenção nessa frase porque ela é verdadeira. Esse homem viu Jesus quando ele ainda nem enxergava. Os olhos dele, naturais, biológicos, carnais, estavam fechados. Mas seus olhos espirituais creram em Jesus. Ele viu Jesus mesmo enquanto ainda era cego. Ele viu Jesus, que a gente veja Jesus no meio da nossa cegueira. Eu ainda não vi uma mudança nessa área da minha vida, eu ainda não vi uma mudança nessa área, eu ainda não vi o milagre aqui, eu ainda não vi a resposta aqui, mas eu já posso ver a presença de Deus, eu já tenho uma palavra, eu já posso ver Jesus agindo, ainda está ardendo, eu ainda estou naquele caminho que arde, eu ainda estou chegando no tanque de Siloé. Ei, 2025 não acabou, eu estou caminhando, eu estou indo rumo ao meu tanque. Tem hora que arde mais, tem hora que arde menos, um monte de gente dá ideia, um monte de gente dá opinião, mas eu vou até onde Ele mandou, e no final dessa história eu vou dizer, meus olhos agora veem claramente. Jesus respondeu, você ouviu, e Ele está falando com você. 38, sim Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a quem? Oh igreja, nós vamos adorar muito a Jesus. O 39 diz, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Na verdade Jesus vem tirar as escamas nos olhos de todos, e cada um vai reconhecer sua posição. Quem for soberbo, só vai ver que achava que sabia tudo, e era cego. E quem for humilde, vai reconhecer, eu não sabia tudo, Senhor, me ensina. E então, vai receber visão. Eu quero estar no grupo dos humildes. Mais alguém? Eu não sei tudo, Senhor. Eu preciso aprender. Por que, pastor, você vem no culto e vem, e ora, e lê, e não... Porque eu reconheço que eu ainda não vejo o suficiente. Eu não posso me dar o luxo de dizer, não, isso aqui não é importante, esse dia, essa hora. Eu já vejo bastante, eu não preciso ir ouvir, mais um pouco do mesmo. Eu preciso ver mais. Alguns dos fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? É engraçado, né? Que os religiosos, os fora do grupo de Jesus, sempre dizem isso aí é indireta para a gente. Estão nos acusando. Ao invés de dizerem, Senhor, nós também queremos ver. Senhor, abre também os nossos olhos. Muda também a nossa história. E o 41 diz assim, se vocês fossem cegos não seriam culpados. A humildade de reconhecer o seu estado. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem o quê? Cuidado, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Eu era cego, mais alguém? Há áreas da minha vida, agora eu digo pela fé, que até hoje eu era cego, mas daqui para frente eu vou ver. Mais alguém? Porque se eu chegar dizendo, não Deus, eu sei tudo, eu vejo tudo, eles é que erram, eu não. Eu tô no meio dos culpados. Eu também carrego cegueira. A soberba precede a queda. Quem não dá ouvidos, quem tem o coração endurecido, obscurecido, cegado pelo pecado. E pecado não é só prostituir e adulterar. É rebelião, é desobediência, é engano, é dureza de coração, é infidelidade, é deslealdade, tantas coisas. Às vezes a gente sai de um pecado e se orgulha por ter saído dele e só trocamos de pecado. Agora é o orgulho. Cuidado. Põe o tópico aí, por favor. Vai haver pressão, os homens pressionaram aquele ex-cego. O meu e o seu processo de cura vai trazer pressão sobre a nossa vida. Quem já percebeu isso? Um monte de gente vai pressionar. E agora você quer dizer que, eu te conheço, você viveu a vida inteira torta, agora quer dar uma de santo? Agora só porque vai para a igreja? Alguém já ouviu isso? Agora só porque vai para a igreja quer dar lição de moral em nós? Falo, não, eu não estou dando lição de moral em ninguém. Só estou dizendo que eu reconheço que não estava certo, eu não quero mais. Vocês fazem o que vocês quiserem. Para mim, eu entendo que está errado. Vai sair do grupo aqui que a gente manda uns videozinhos quentes. Porque tua mulher está olhando, está reclamando, deixa de ser besta, cara. E só porque vai para a igreja? Eu lembro quando eu me converti. E já contei para vocês, levava um amigo que não era de Jesus, mas que era um irmão.
para viajar comigo. Ele estava com a vida toda lascada e eu trabalhava viajando. Vamos comigo. Pelo menos você passa o dia diferente e depois consegui colocar ele no meu lugar na empresa quando eu saí. E falei para ele. Aí às vezes ele lutou muito para restaurar um namoro com uma moça. E a gente estava numa outra cidade. Aí passava as mocinhas assim, ele ficava olhando. Eu dava um soco nele. Rapaz, você tem sua namorada? E o que tem? Olhar no arranca-pedaço. Falei, cara, para com isso. 10 segundos, 5 segundos você resistir, depois você nem lembra. Mas se você ficar olhando, depois você fica lembrando. Cura a sua mente. Eu falava para ele. Aí larga de ser besta, você acha que os pastores, os irmãozinhos lá da igreja também não olham? O diabo é astuto. Aí eu falei para ele, se eles olham ou não, porque é capaz do diabo ainda colocar, uma hora, alguém assim olhando cara de paisagem, fala, lá, tá vendo, o pastor, o irmão tá olhando. Eu falei, se eles olham ou não, o problema é deles. Eu sei quem eu quero ser em Cristo. Então cuidado. Porque vai haver pressão. Vão pressionar a sua fé. Vão pressionar sua transformação. Vão pressionar seu processo de libertação. Mas não faltará o quê? Graça. Lembra que eu falei que eu preparei essa mensagem quando? Alguém lembra? Ontem à tarde. E eu li o livro, o capítulo do livro ontem à noite. E o capítulo de ontem foi inteirinho falando sobre a graça capacita. Deus não é distraído. Quando o Espírito Santo está falando, Ele vai testificar de todos os lados. Essa mensagem é selada, testificada, confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Vai haver pressão, mas vai haver capacitação pela graça. Vai haver. E o último tópico para a gente poder orar. Se formos duros de coração, soberbos, permaneceremos cegos e ainda com o peso do julgamento. Se formos humildes e ensináveis, a glória dele nos encherá e veremos obras nunca vistas antes. Até um cego de nascença, que até então nunca havia sido curado, ninguém cego de nascença, aconteceu. Eu estou aqui para te dizer que Deus quer estrear obras novas na terra e Ele está à procura de alguém que creia. Eu creio, eu era cego, agora vejo. Pode fazer em mim, Jesus. Mais alguém? Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória.